uma saudade? Que tamanho é a saudade? É isso que eu quero mostrar para vocês. Exatamente isso, irmã. A irmã chegou num ponto crucial. Deus precisava de criar algo no homem que fosse infinito, porque Deus é infinito, Deus não tem tamanho, Deus não poderia fazer algo pequeno para ser a morada dele. Então Deus cria, fala comigo, a alma. E até hoje o inimigo da sua alma, ele fica com raiva da criatura de Deus, principalmente do ser humano, porque Deus fez um lugar no homem para que ele pudesse morar. Aleluia! Deus fez no homem um lugar que ele pudesse habitar. Oh, glória a Deus! Tira um pouquinho do grave, será? Como que é aí? É o grave? Agudo. Glória a Deus. Por favor, do pastor, voz do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Então, Deus precisava criar, irmã Flávia, no ser humano algo que tivesse imensidão, que não tivesse começo e nem fim. Então Deus cria a alma. E é isso que desde a eternidade, ou seja, desde quando o inimigo ficou sabendo dessa criatura, ele fica com inveja. Porque os anjos são criaturas de Deus. Só que nós somos obra-prima de Deus. Os anjos foram seres manifestados no ángel. Quando Deus, lá no início da Bíblia, você pode abrir a Bíblia comigo e meditar comigo. Você pode passear um pouco, se o pastor ainda tiver bom de Bíblia. E nós vamos meditar assim. Deus fala assim, ó. No princípio criou Deus. Fala assim: Deus criou tudo que existia assim no céu. Tudo que existe no céu. Tudo que existe no céu. Depois criou a terra. Depois criou a terra. Então primeiro Deus criou os anjos, arcanjos, querubins, serafins, anciões, trono. Primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. Viu? Tudo que existe no céu, Deus criou quando? No princípio. Então Deus criou. Porém no dia, e a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia na face das águas. Porém, no versículo 3 diz assim: haja luz. O que ele falou? Haja luz. Eu sempre falo para vocês, ou ensino para vocês, que Mateus no Novo Testamento significa rei. Marcos, quem lembra? Gente, vão marcando isso aí, é bom, porque faz parte da sua, os evangelhos sinóticos. Mateus, Jesus rei. Marcos, Jesus servo. Lucas, Jesus homem. E João, Jesus Deus. É no livro de João que vai mencionar a grandeza de Deus na vida de Jesus. E o que eu quero chamar a sua atenção, que no primeiro capítulo, ou primeiro versículo de João, ele vai falar lá que no princípio, lembra disso que eu falei na aula de terça-feira? No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Estava com Deus. Lembra que eu falei também que no princípio era A palavra e a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. era Deus. E olha bem, Jesus aqui no início, Deus olhando e falando, haja. Então a palavra já estava presente. Jesus já estava presente na fabricação do universo.
estava lá. O Espírito Santo, na verdade, muitas vezes nós queremos complicar para a gente entender. Tem coisas que a gente quer procurar métodos humanos, e não é da forma humana que a Bíblia se esclarece. Jesus mesmo disse que porque ele ministrava a palavra dele ou palavra de Deus, muitos iam persegui-los, ou ia perseguir o povo de Deus. Quando a gente vai entender isso num contexto, eu estou falando, não é dessa forma que está escrito, mas no contexto, quando a gente fala a verdade, muitas horas é mais fácil levantar pessoas contra por causa da verdade. Muitas vezes não é porque a pessoa conhece, é por causa da ignorância. Muitas vezes nós conhecemos a palavra de Deus conforme meu pai ensina, conforme minha mãe ensina, conforme a religião ensina, conforme a escola ensina, conforme a nação ensina, porém esquece de observar a palavra de Deus, que a palavra de Deus ela é quem nos dá firmeza. A palavra de Deus pode passar vento, pode passar dias, por mais que eu tenta, por mais que eu queira, vamos dizer assim, agradar um ou outro, a palavra de Deus nunca vai deixar de ser o que ela é por causa de mim ou por causa de você. Então, não adianta eu querer agradar a irmã Elis e falar, não, irmã Elis, eu vou falar para você e vai ser do seu jeito. E acabou. Ou irmão Carlinhos, vai ser do seu jeito. Irmão Hector, vai ser da sua maneira. Não adianta, a palavra de Deus não vai ser isso. É bem verdade que temos igreja de todas as qualidades hoje. Se quem quiser servir na igreja de uma forma, ele vai servir. Não estou dizendo servir a Deus, porque muitas das vezes servir a Deus está a forma ao contrária, viu, do que a humanidade conhece como Deus. Por que o pastor está revelando isso? Por que o pastor está falando isso? Eu quero trazer você para um consenso não natural, mas eu quero te chamar você para um consenso através da palavra de Deus e através da direção do Espírito Santo. O Espírito Santo ele não trabalha solitário. O papel do Espírito Santo não é engrandecer a vida da irmã Flávia e a irmã Flávia ser uma bênção ela própria e somente para ela e servir para mais ninguém. O Espírito Santo não trabalha assim. Na verdade, o Espírito Santo ele trabalha sempre glorificando a Jesus, sempre glorificando a Jesus, sempre trazendo, vamos dizer assim, a uma responsabilidade que temos, ou que devemos fazer, ou que não devemos fazer, para que nós possamos alcançar a presença de Jesus, ou para que o nome de Jesus pudesse ser glorificado. No versículo 2 diz assim: haja expansão, tal, haja separação entre águas e águas, e vem falando aí, Deus fez a expansão e a separação entre as águas, né? Versículo 7, vamos mudando um pouquinho, aí fala para ter a imensidão ou a expansão de céus, e foi a tarde da manhã do segundo dia, aí vem lá, vamos pular um pouquinho, haja luminares no céu, está falando das estrelas, tá? Está falando das estrelas, sol, lua, tudo isso que era para ser feito através do quê? Do ar, através da palavra, através do verbo. Então, tudo que se foi feito através do verbo, através de Jesus. Glória a Deus. E eu quero te chamar mais a atenção. Então, quando Deus olha, e olha na hora da criação do homem, Deus não falou haja. Deus poderia falar haja, como fez o cachorro, fez a vaca, fez o leão, fez o leopardo, fez o passarinho. Deus poderia falar haja e haver do mesmo jeito. Porém, Deus olhou e falou: não, eu preciso criar um ser, não de qualquer maneira, eu quero um ser
que seja a minha imagem e semelhança. Tem muitos homens que entendem a imagem e semelhança de Deus como nós. Se nós formos estudar um pouquinho, nós vamos ver, quem estuda um pouquinho na matéria de história, vai falar que o homem vem pelas porque a revolução sapiens, que é do macaco, né? Então aquela revolução que o homem vem do macaco. Porém, irmão, pode quem quiser achar que é semelhante ao macaco, mas eu acho que eu não tenho nem eu não tenho nem aparência do macaco, porque o bicho é feio, viu, meu amigo? Né? Então muitos entendem que a forma que Deus fez é a forma de imagem e semelhança natural, mas na verdade o que Deus estava fazendo, irmão, na fabricação do homem, não sei se vocês estão entendendo, na fabricação do homem, fabricação você sabe um pouquinho da qualidade, né? Na criação do homem, né? Para que Deus vai formar o homem ali, né? Deus queria algo mais natural, queria algo mais único, mais ímpar. Deus queria criar algo dentro do ser humano, um espaço para que o homem pudesse ser como Deus. Mas como ser o homem como Deus se o homem é eterno? O homem não é eterno. O homem, ele é feito, ele é feitura, criatura de Deus. Porém, Deus entende que precisava criar nos seres humanos a alma. A alma. Tanto é que a palavra de Deus diz que a carne, quando nós morremos, o que acontece com a carne? Vira pó. E o espírito volta para Deus. O espírito volta para Deus e a carne para o pó. Porém, Deus cria na criação do homem, cria algo mais único, que era a alma. Nenhuma criatura, nem os anjos, nem arcanjos tiveram o privilégio de ter a alma. Porque a alma é algo particular de homens. E eu entendo, irmã Elida, que Deus queria, já desde a sua criação, como Ele fez, Ele já queria morar no interior do homem. E a Bíblia diz que Deus fez o homem cheio de defeito. É assim que a Bíblia diz? Como que Deus fez o homem? Deus fez o homem mais semelhança dele, ou seja, sem defeito. O homem para viver eternidade. O homem para não ser mais terno. O homem que pudesse viver hoje, amanhã e sempre. Deus não fez o homem para pecar. Deus não fez o homem para morrer. Porém, um dia Deus dá uma determinação para o homem. E o homem, através de uma serpente, ele ouve a serpente através da mulher, viu? E aí entra-se o pecado no mundo. Então, o próprio Adão e Eva, quem esteve na escolinha dominical, na infância, ou até mesmo, lembra que Adão e Eva, a primeira coisa que aconteceu depois da queda deles, foi a vergonha, foi algo de dizer que não era digno de estar diante da presença de Deus. Era algo que ficou bem notório na vida de Adão e Eva, que eles não poderiam chegar diante da face de Deus. Aí agora eles enxergam que eles estavam nus. O que eles começam a entender? Que eles estavam impuros para chegar diante da presença de Deus. E o que eu quero chamar a sua atenção, que desde então no homem ficou-se o vazio, porque a perfeição aí agora, fala comigo, saiu. Aí fica a alma vazia. Quem é que nunca aconteceu de ficar chorando pelos cantos e pergunta para ele: o que aconteceu? Eu não sei, eu estou chorando. É por causa muitas horas
Isso acontece mais natural. Me permita entrar na área das mulheres. Isso acontece mais natural nas mulheres, porque principalmente quando está, tem mulher que nos fins dos dias, e outras nos começos dos dias, muitas das horas ela se sente como se fosse um vazio interior e não sabe o que está acontecendo. Na verdade, é a alma ansiosa por Deus, a alma com sede de Deus. Isso também acontece nos homens. Homens, na verdade, parece que os homens são mais grossos, mas o homem, na verdade, não é que é grosso. O homem não é que ele, vamos fazer, não é sensível. É que tem hora que ele tem vergonha de demonstrar a sua dor. Mas acontece também de nós sentirmos, aflições, e muitas vezes nós não demonstramos essa aflição. Quantas das horas não sabemos o que vai acontecer no futuro, e isso também nos deixa, vamos dizer assim, oscilando, sem saber o que vai acontecer. Na verdade, é a falta de Deus. E o que eu quero trazer para essa mensagem, que o homem sem Deus, ele é um homem sem futuro. O homem sem Deus, ele pode até fazer plano, mas os seus planos são terrenos. E na terra, tudo isso aqui é terminável. Porém, o homem que serve ao Senhor, aleluia, ele continua o propósito de Deus, porque os propósitos de Deus, aleluia, eles não são termináveis, eles são infinitos, aleluia. Ele é para hoje, é para amanhã, e é para depois da manhã, é para o ano que vem, é para os seus filhos, é para os seus netos, porque a bênção do Senhor te acompanha, e é para quando você passar a eternidade, o Senhor também estará com você. Porém, o homem fica só. Fala, o homem só não presta. Irmão, cidadão nenhum sozinho presta. Por isso é que Deus olha e percebe que Adão estava sozinho e viu esse negócio não vai dar certo. Ele faz lá uma disjuntora para dar lado a lado. E é bem verdade, a Bíblia fala que quando um cai, o outro levanta. É bem verdade que quando nós estamos nos dias bons, é moleza passar solitário, mas nos dias maus é complicado, sempre precisamos de alguém. E Jesus sabendo, Deus sabendo disso, Ele tem um plano de trazer à humanidade a redenção da perca que o homem tinha sofrido, ou seja, o seu interior agora fica vazio. Deus procura entrar no ser, no seu criado, na sua criatura. Deus queria entrar, mas não encontrava a porta, porque o pecado traz separação entre o homem e Deus. O pecado, ele na verdade, ele funciona como se fosse uma barreira. O homem pode até estar perto de Deus, mas não tem direito de Deus por causa do pecado. A Bíblia diz isso no livro de Isaías, se não me engano, que o pecado traz separação entre o homem e Deus. E o que eu quero te chamar a atenção para esta mensagem é que nós também, até hoje, o pecado continua sendo a barreira entre eu e Deus. Quando nós estamos vazios, quando eu falo vazio, meu irmão, eu estava falando para vocês sobre a menção do homem, da criação da alma. Tanto é que quando você sente tristeza, quem é que dá para discernir a tristeza? Alguém consegue calcular a tristeza? Tem gente que tem tristeza de anos aí. E um dia após dia, a tristeza aumenta. Ele fala, larga a tristeza, você vê que cada dia mais ela está depressiva por causa do passado, porque a alma, na verdade, está ansiosa por Deus. A alma precisa de Deus. E muitos não entendem, muitos tratam o espiritual como uma coisa vulgar. O que é vulgar? Simples. Sem valorizar verdadeiramente
primeira coisa que Deus percebe, que era uma perca, não vou falar irreparável, porque Jesus veio reparando todas as angústias, todas as dores, todos os pecados, todas as angústias, tudo que o homem fazia para pender para o mal, Jesus veio para sanar, para dar a vitória ou para responder para tudo. Como se fosse assim, irmã Beatriz, você precisa de um Deus imutável, Jesus é um Deus imutável. Você precisa de um Deus poderoso, e aí Jesus vem sendo o seu Deus poderoso. Você precisa de um Deus que te consola, Jesus é o seu Deus que consola. Ah, mas eu preciso de um Deus que seja meu advogado, e a Bíblia diz que Jesus é o seu advogado. Ah, mas eu preciso um Deus que trabalhe por mim, Jesus é um Deus que trabalha por você. Então, qual seja a necessidade da humanidade, Deus coloca presente em todas as circunstâncias. Aleluia! Mas porém a humanidade não consegue enxergar Deus, não consegue enxergar Deus no olho natural. É claro que todo mundo fala, mas eu li a Bíblia, mas ler a Bíblia como jornal é antes de não ter lido. Irmão, a direção do Espírito Santo é quem nos dirige a aproximar de Deus. Então, esse livro quando foi escrito, olha a escola aqui de biologia agora, por mais de 40 escritores, ele foi escrito direcionado pelo Espírito Santo. Lembra que eu falei na terça-feira que tudo tem que ter um propósito, e o propósito era revelar Jesus. Mas pastor, Jesus já veio, e agora o propósito é adorar o Espírito Santo e acabou. Não, o propósito continua mostrando que Jesus foi o que remiu a nossa vida através da cruz do Calvário. Sempre o Espírito Santo vai direcionar Jesus. O Espírito Santo nunca vai apontar para outro lado. É bem verdade que tem muitos aí que levam a área espiritual, que é o parente que direciona, o parente que já morreu, que vai falar o que tem que ser feito. Outros falam de seres angelicais, outros falam que é anjos, né? Porém, irmão, o Espírito Santo nos direciona a Jesus. E o vazio continua na humanidade, sim ou não? Ou você acha que o vazio já foi preenchido? O vazio já foi preenchido da humanidade? Do mundo já foi preenchido o vazio? Não. E da igreja? E da igreja? Vai entrar o propósito de Deus. Deus faz lá então um bonequinho, fala, aí o diabo olha e fala assim: agora eu vou atrapalhar o negócio dos planos de Deus, e eu vou colocar uma serpente na vida da mulher. Aí vai dizer assim, ó, é claro que vai ter dessa forma, né? A mulher é a mente mais fraca, eu vou entrar na mente da mulher e vou fazer as coisas acontecer. Porém, aí Adão tem a mente mais fraca que a mulher fala duas palavrinhas, cai também. Então, quem é que tem a mente mais fraca, né? A humanidade, porque é o quê? Enganar e para tirar você do propósito de Deus. Verdade é que o inimigo da sua alma não quer você ver você dentro do propósito, não quer ver você uma família abençoada, não quer ver você uma pessoa próspera, não quer ver você uma pessoa alegre. A verdade é que o inimigo das nossas almas, ele sempre vai usar a sua serpente, e a sua serpente hoje muitas vezes não vem como uma serpente natural. Adão, você vê que Deus condena aquela espécie. Olha aqui, irmão, só uma forma. Olha para você ver que o poder do inimigo, Deus permitiu. Se fosse nos dias de hoje, a turma está acostumada hoje a idolatrar os animais. Olha, nossa, que animal bonito. Oi, Eva. Olha, ela fala, né? Ela fala, eu nunca
servo. Eu não estou aqui para ouvir a Eva. Eu não estou aqui para ouvir a serpente. Eu estou aqui para ouvir o que os irmãos acham ou deixam de achar. Eu estou aqui para ouvir a voz de Deus. Quando nós mudarmos o nosso pensamento para isso, entender, olha, eu vi um servo cidadão falar, um pastor falar, eu achei até meio forte. Ele usou até uma expressão perante o vocábulo natural, de como se fosse assim, e se lasca os outros para lá, que não quer ouvir, né? Que tem hora para ouvir a palavra de Deus, ou para ouvir a voz de Deus, ou para preencher o nosso vazio. Nós não podemos estar preocupados com A nem com B. Se nós estamos preocupados com A com B, se eu for perguntar para você, vai ter gente aqui na igreja. Se eu perguntar aqui, ó, tem meia dúzia de gente aqui. Tem mais, mas é uma forma de dizer. Tem meia dúzia de gente aqui. Se eu perguntar assim, irmão, você gosta dos irmãos bater palma na igreja? Vai ter gente sempre a contra e gente a favor. Por isso que tem um líder na igreja. Por isso que Deus direciona um líder na sua casa. Porque tem hora que é a hora de Deus falar com o líder. É ele que vai falar e é ele que corresponde. É ele que é o dono da banda de tal. E a igreja está cheia. O pastor de lá, ele não acha ruim de a gente ir assim ou assado. Não, irmão, isso é problema dele com Deus. O negócio meu, eu sempre falo que o meu negócio não é pregar palavra para você conhecer a Bíblia, não. O meu negócio é pregar a palavra, que ela gera comportamento, ela gera mudança, e através da sua mudança, aleluia, o Deus de Israel, aleluia, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, possa fazer morada no seu interior e através disso fazer mudança na sua vida. Promessa do Pai não pode cair. Promessa de Deus não pode cair. Então Deus promete para a humanidade, Deus faz a troca. Da sua semente vai nascer um que vai pisar sobre a serpente. Então ali Deus já faz a promessa que Jesus iria vir. Alguém que ia pisar sobre a serpente, ou seja, Jesus ia vir para resgatar, ou seja, a autoridade diabólica que estava reinando através de Jesus. Todo esse reino, ele seria em nada. É isso que Deus está dizendo. A palavra está dizendo. Porém, irmão, o que eu quero chamar a sua atenção, no capítulo que nós lemos de hoje, nós lemos, quem lembra? João 16. Nós estamos falando nesta semana sobre Paracletos. Paracletos significa Espírito Santo. Porém, irmão, você percebe que o pastor prega, o pastor não, vocês começam a filmar qualquer coisa, o pastor parece que começa a querer cortar o que o pastor vai falar. Sabe por quê, não? Vou explicar o porquê. Porque tem assuntos que você pode falar local. É transmissão ao vivo? Que benção. Sempre avisa o pastor. Sempre avisa. Tem que ter um sinal aí que avisar o pastor. Senão, vocês arrumam. Como que é? Está ao vivo. E o pastor fala mais ao vivo assim? Não. A verdade é que quando o pastor falou para avisar o pastor, porque de repente o pastor entra em assuntos que pessoas lá de fora não vão entender. Você está entendendo? Então o pastor tem que ser mais natural, o pastor tem que ser mais razoável na palavra para que as pessoas entendam lá fora. Porque tem assunto que eu posso falar aqui dentro da igreja e a igreja vai entender. Porque a Bíblia diz, o próprio Jesus disse, vós foi liberto pela palavra. Então vocês já aprenderam da palavra de Deus. Porém tem assunto que tem pessoas lá fora não vai entender. Não tem ninguém vendo não, agora. Glória a Deus. Vamos lá? Vamos ver se vocês estão bom. Vamos ver se vocês estão bom.
Quando alguém tá vendo, aparece. Mateus, Marcos, Dá pra dar pausa? Lucas, Jesus homem, e João, Jesus Deus. E muitos não entendem essa revelação, sabia, irmão? Aparece. Ó, Eli. tá vendo aqui? Melhor parar ali. Muitos não entendem essa revelação. Vamos lá? 16. Eu gostaria que você lesse comigo. Deixa eu ver qual versículo. Glória a Deus. Olha o que Jesus disse, ó. Olha aquilo que eu falei sobre falar assunto, sobre algum assunto. Versículo 6. Antes, por isso vos tenho dito, todavia digo a verdade que vos convém, que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Enviá-lo-ei. Quem vai enviar? Jesus. Fala assim, precisava de ir para voltar. Bom? E quando ele vier, convencerá o mundo do céu, convencerá o mundo, convencerá o mundo Do pecado. Não, pastor, o senhor não pode pregar isso não, porque agora nós estamos na modernidade. As igrejas hoje têm igreja para tudo quanto é gosto. Irmão, abraça aí mesmo, viu? Fique do jeito que está, fique no mundanismo, faça o que quiser da sua vida, né? E Deus vai ser contigo. Quando Ele vier, Ele convencerá o mundo do seu pecado. Então, Jesus é quem está falando isso. Se fosse outra pessoa, se fosse o apóstolo Paulo, poderia até a turma brigar com o apóstolo Paulo. Se fosse Pedro, poderia até alguém brigar com Pedro. Mas como é Jesus que está falando, Jesus está falando, quando Ele vier, Ele convencerá o mundo do seu pecado. Então, se não tiver palavra de confronto dentro da igreja, de convencimento, de converter, de não haver mudança, então é o Espírito Santo que está trabalhando? Não posso agora. Não! Pode ser o homem que está trabalhando, mas o Espírito Santo, na verdade, ele convence o homem de todo o seu pecado. Sabe o que quer dizer isso, Madeleine? Se eu estiver vivenciando o pecado, ele vai convencer que eu estou errado e eu tenho que continuar nisso, é isso? Não, que haja mudança, porque ele quer voltar para a sua casa. Glória a Deus. Ele fez feitura dele. Ele fez um lugar em você para que ele pudesse morar. Como eu sempre falo por aqui também, você chega numa casa, vai morar numa casa, chega lá, tem uma geladeira velha, tem um fogão velho já dentro da casa, e a bênção, pega a sua bênção em nome de Jesus. Tudo novo, suas roupas tudo nova, seu guarda-roupa tudo novo, viu? Aí daqui a pouco, entra na casa lá, mas eu vou deixar aí os meus novos aí, vou deixar eles aí chega lá uma geladeira velha, um fogão velho, uma cama caindo nos pedaços, aí daqui a pouco, você tem que falar, não, vou colocar minhas coisas na rua, as minhas coisas que é nova, que Deus me deu, vou pôr na rua, e pode deixar aí, mas não jeito, eu cuido das coisas da senhora, é assim que acontece? Não, primeiro tira as tranqueiras de dentro, primeiro tira, e é assim que o Espírito Santo trabalha, primeiro ele tira de nós aquilo que não agrada a ele, tem guarda-roupa que está lá, e ele quer dar coisas novas, ele quer mudar a nossa vida, ele quer mudar a nossa vida espiritual, mas muitas vezes nós ficamos com pensamentos
pensamos em coisas do pensamento muito medíocre. Aí Deus quer mudar a minha vida, de vez para eu dar vazão para as coisas de Deus, deixar o Espírito Santo me convencer. Eu quero convencer o Espírito Santo que a maneira que eu estou está correto. Não, irmão, primeiro eu abro espaço para Deus, para depois Ele fazer morada em mim, aleluia. Quando eu abro espaço para Deus, aleluia, as bênçãos de Deus também o seguem, aleluia. As bênçãos de Deus seguem você. E muitos crentes não sabem porque Ele é abençoado. Assim acabou, é desse jeito que tem que ser. A verdade é que temos que aprender pela palavra do Senhor. A palavra do Senhor Jesus, ela nos direciona para o lugar de segurança. Esta palavra que estou ministrando hoje, tenho certeza que é para mudança. Olha aqui. Olha o que diz a palavra. Ele me glorificará, porque ele há de receber o que é meu. Então, está falando que o Espírito Santo não é um ser separado, não. Ele vai receber o que é de Jesus. Ele vai receber o que é de Jesus. Então, eu só posso falar de algo particular. É como se fosse assim, uma élita. Vai falar a palavra, mas a palavra não vai ser essa aqui não. Eu vou te dar outra palavra, porque Deus me deu uma revelação, e você vai com a outra revelação. Aí eu vou querer anunciar, falar, cresce a igreja aí, cresce a obra aí, só trabalhar com a igreja. Acontece em muitos lados isso, muitas vidas hoje. Hoje eu peguei aqui um livro para nós fazermos menção sobre o Espírito Santo. Mas vocês percebem que eu falo muito pouco do livro e falo mais da palavra de Deus? Estou falando mais da palavra de Deus do que do livro? O que eu estou ensinando para você? Tudo você pode usar para ter uma estratégia, uma maneira mais fácil de chegar em alguém para falar de Jesus. E falar de Deus, irmãos, é coisa grandiosa. Mas só pode falar de Deus quem conhece Deus. Pode falar com Deus, de Deus pela eloquência, quem vivencia Deus. Glória a Deus. Você quer ver você falar de Deus com toda ousadia? É o que Jesus está falando. Olha, Ele me glorificará, porque Ele há de receber o que é meu. Por que Ele glorifica Jesus e não dá honra a outro nome? Com tanta convicção Jesus fala isso, porque Ele ia receber o que era dele. Ô irmão, eu só posso falar de alguém que eu conheço com convicção se eu o conheço, viu? Se eu vivenciei, ou se eu comi pelo menos 1 quilo de sal junto, passei alguns dias junto. Já pensei, para comer 1 quilo de sal não é fácil, né? Não é fácil comer 1 quilo de sal. E é bem verdade que na feira, quando a gente vai comprar, fazer a compra, parece que é algo de... ou que vai dar sabor. A comida do seu lar pode fazer bem e pode fazer mal. Se você colocar demais, a pressão pode aumentar, viu? Então tudo tem que ser controlado. Mas aqui Jesus está falando que o Espírito Santo, Ele ia glorificar Ele. Olha a certeza que Ele dá, irmã Adileia. É como se fosse perguntar assim, você pergunta para Jesus no momento, mas por que Ele vai te glorificar? Aí Jesus vai falar assim, Ele vai receber o que é meu. Aleluia. Sabe o que está dizendo, irmão? Está dizendo que o próprio Espírito que estava sobre Jesus, que está sobre o Espírito Santo, olha, Ele vai receber o que é meu. Aleluia. É algo natural. É agora que muita gente querendo glorificar a Deus, mas não quer receber o que é de Deus, aleluia. Não quer receber o que é de Jesus, aleluia. E na verdade, o canal da bênção é Jesus, e muitos não entendem isso. Jesus é o portal da bênção da sua família, aleluia. E o que eu quero
quero chamar a atenção também. Ele diz: há de receber o que é meu, e vos há de administrar. Então, tudo quanto o Pai tem é meu. Olha o que Deus está dizendo: tudo que o Pai tem É meu. um pouco do que o Pai tem é meu. É isso que Deus está dizendo? Deus está dizendo: tudo que o Pai tem é meu. E olha o que Jesus está falando do Espírito. E vos diz que há de receber o que é meu e vos há anunciar. O que ele está dizendo? Olha, eu tenho contato com Deus, com meu Pai, e Ele vai mandar o meu Espírito sobre vós. O que é algo particular dele, aquilo que para fazer morada na humanidade, Ele vai mandar para vocês também. E muitos hoje não entendem isso, né, irmão Carlinhos? Muitos não entendem esse Espírito Santo. Muitos entendem o Espírito Santo só aquele barulheiro que vem nos cultos de pentecostais e que rodopia. Muitos entendem o Espírito Santo daquela forma. E muitos entram dentro da igreja, rodopia, da glória a Deus, glória a Jesus. Mas na hora que chega no final do mês ou no final do culto, aquela pessoa sai e vai fazer o que não agrada do Senhor Jesus e diz que foi usado pelo Espírito Santo. Não, irmão, o Espírito Santo, ele sempre vai glorificar ao Senhor Jesus, seja dentro da igreja, seja lá fora. Ele glorificará porque receberá o que é dele. É como se fosse assim, irmão Flávio: você vai glorificar a Jesus porque você vai receber algo particular que é de Jesus. Você quer receber algo particular que é de Jesus? Faz essa pergunta para a irmã Dileia, quer ver? Olha a diferença, ó. Irmã Dileia, Jesus quer te dar algo particular que é dele, para você. Você quer? Só agora? Você deixa a oportunidade passar? Não! O que é algo particular de Jesus que Jesus oferece à humanidade? Às vezes nós não damos tanto valor para o que é particular de Jesus que Deus deu, que Jesus deu para a humanidade. O que é algo particular de Jesus que Jesus deu para a humanidade? O Espírito Santo. Aleluia. Olha o que está dizendo aqui. Há de receber o que é meu, vou lá de anunciar, e tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber o que é meu, e vou lá de anunciar. Ao pouco não me vereis, e ao pouco me ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então os discípulos disseram uns aos outros: que é isso? Que isso nos diz? Um pouco e não me vereis, e outro pouco, e outra vez um pouco me vereis. Portanto, vou para o Pai. Aí vem na verdade vos digo que vão chorar e lamentareis. O que Jesus está falando aqui? Jesus está falando dos seus discípulos. Os discípulos iam chorar a perca de Jesus. Jesus homem. Não era Jesus Deus. Jesus era 100% homem, 100% Deus. Forma corpórea, os discípulos iam sentir falta. Por isso está dizendo: um pouco de tempo ver-me-eis, e depois não viverei mais. Depois tornarás como se fosse assim: depois você vai tornar a me ver. O que ele está dizendo? Olha, eu vou estar com vocês. Como diz no capítulo 14, lá: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muita morada. Se não fosse assim, não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for preparar-vos lugar, voltarei para vós. E aonde vós estiveres, estejais, vou estar também. Como se fosse assim. Então Jesus agora começa a falar, parece que é em parábolas para o discípulo. E parece, irmão Eli, que Jesus não podia falar abertamente
aquela palavra. Em outras palavras, era tão religioso, viu? Tão religiosos que não conseguiria avistar a forma que eles estavam. Eles não iriam conseguir se Jesus falasse abertamente. Se Jesus falasse abertamente para eles não entender. Mas aí ele começa a falar de algo que é o Espírito Santo, que ia guiar eles em todas as verdades. Ou seja, o Espírito Santo ia convencer o homem que está fazendo coisa errada, aquele que está muitas vezes adorando ao Espírito, adorando as coisas que não devem se adorar, tanto espírito de homem, espírito, muitos estão colocando espírito de anjo, outros adoram de outra forma, porém Jesus sempre de forma natural está mostrando que somente a Ele deveria buscar, somente a Ele, de forma porque, olha, o Espírito Santo, Ele vai nos guiar em toda a verdade, e Ele vai me glorificar. Em outras palavras, é como se fosse o Carlinhos sai daqui e vai representar a Igreja Missão de Paz. Aí ele vai representar a Igreja Missão de Paz. A primeira coisa, ele vai falar no nome de quem na Igreja Missão de Paz? Geralmente o nome do pastor. É como se fosse, não tem liberdade de falar não. Então, chega lá, qual que é seu pastor? Aí o irmão vai gaguejar. Mas quando os irmãos têm autoridade, fala, não, o pastor deixou eu vir aqui e eu falar em nome da igreja, não é assim? E muitas vezes a autoridade aumenta. E é assim que aconteceu com o Espírito Santo. Quando Jesus ordena ele vir, ele vem coberto de uma autoridade. Aleluia. A autoridade é essa, o próprio Jesus. Então ele testificará do que é meu. E olha, ele não vai testificar dele próprio. Por incrível que pareça, o Espírito Santo não veio para testificar dele. Ele veio para testificar de quem? Jesus. Porque isso é o que a Bíblia nos traz. Desde o princípio, direciona de Gênesis a Malaquias, ou até livro de Mateus, Lucas e Marcos, vem direcionando a Jesus, os primeiros capítulos. Mas depois, Jesus, depois do Espírito Santo, direciona Jesus como Messias. Só que depois direciona Jesus como Rei. Já agora menciona Jesus o Libertador. Mesmo Jesus sendo crucificado, morto na cruz do Calvário, até hoje o Espírito Santo ainda faz menção. É como se fosse nós olharmos uma estrada, vamos ali, e nós ficamos olhando, e a gente sempre tem que olhar no retrovisor. Você tem que olhar no retrovisor para que você possa ir mais longe. Então o Espírito Santo, ele sempre nos direciona que o homem pode até ter sucesso, o homem pode ter bênção, o homem pode ter grandeza, o homem pode ter conquista, mas o Espírito Santo sempre vai olhar e falar assim: a glória é de... Ah, pastor, mas a minha vida está uma bênção. E o pastor é direcionado pelo Espírito Santo. Fala, não, foi eu que orei, e não foi o que aconteceu. O pastor é direcionado pelo Espírito Santo. Não, irmão. Toda a glória e toda a honra é de Jesus. Aleluia. Ah, irmão, a glória é da placa da igreja. Ah, depois que você veio nessa igreja, sua vida transformou. Não, irmão. Depois que você teve, aleluia, sua vida completa, amparada pelo Espírito Santo, o nome de Jesus é glorificado através da sua vida. Aleluia! Sua história muda, porque o Espírito Santo ele não trabalha por uma causa. O Espírito Santo trabalha porque eu quero que ele trabalhe. O Espírito Santo trabalha, ele não é empregado mesmo. O Espírito Santo, ele não trabalha porque eu estou carente, necessitado. Não, meu irmão. Ele trabalha porque ele é Deus. Ele recebeu o que é de Jesus. Aleluia. E a palavra nos testifica. Aqui nos versículos, quando está falando sobre tristeza, lamentar, fala sobre a
mulher quando está grávida, tal, está dizendo que tristeza eles iam ter, os discípulos iam ter, porque Jesus ia morrer. Porém, depois que Jesus morresse, ele ia ressuscitar, e depois que ressuscitasse, viu, a tristeza iria acabar. Está dizendo que depois que a mulher tem a dor de parto, depois que nasce, deu a luz, não lembra mais das dores, lembra somente das bênçãos, lembra do filho, lembra do gozo de ter aquele filho. E o que Jesus... Pode pensar que era em língua. Olha, um bichinho desse tamanho, tá vendo, mãe? Esse aí tinha que me filmar, viu, mãe? Aí, por isso que eu estou vendo. Amém? Amém? O bichinho já foi. E nós ainda está aqui. Glória a Deus, Senhor. O bichinho já foi. E nós ainda está aqui. Glória a Deus, Senhor. Nós continuamos sermos aqui? Amém? Então, na verdade, naquele dia, me perguntei, na verdade vos digo, que tudo quanto perdizes a meu Pai, em meu nome, Ele vos dá, vou-lo-á de dar. Até agora nada pediste em meu nome. Pedi e receberei, para que a vossa alegria seja completa. E quando eu medito na palavra do Senhor, até trazendo menção sobre a criação, feitura de Deus, muitas horas nós distanciamos de Deus, vivenciamos a nossa vontade. E por nós vivenciarmos a nossa vontade, muitas das vezes nós quebramos um elo.